Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Walter Fonseca, desde a última vez que cá esteve, que foi ainda esta semana, e a restante Comissão Técnica de Vacinação enfim, talvez tentasse sistematizar ideias nos seguintes termos. O Sr. Vice-Almirante, coordenador da Task Force, que também esteve cá na Comissão recentemente, explicou que provavelmente vai ser necessário fazer uma atualização do plano de vacinação, que não é para ser atualizado recorrentemente, mas que nesta fase provavelmente se justifica, tendo em conta, por um lado, haver menos vacinas do que estava previsto para o primeiro trimestre, as limitações que a vacina da AstraZeneca à data mantém quanto às faixas etárias e à eficácia correspondente e, por outro lado, ao conjunto de alterações aos grupos prioritários identificados para a fase 1 que têm vindo sucessivamente a ocorrer. E disso são exemplos, eu tenho aqui vários exemplos que de resto já foram falados. E o ponto talvez mais importante seja este. O que nos foi dito no início foi que esta Comissão Técnica de Vacinação integrava a Task Force de Vacinação para dar o respaldo científico à identificação dos grupos prioritários, que isso correspondia a um critério científico e não a uma espécie de uma força, de uma conjugação de forças sobre quais são os grupos que conseguem encontrar maior capacidade de fazer valer, todos eles de forma muito válida, mas de fazer valer a sua prioridade. E, portanto, a questão é, ao final deste tempo, de alguns meses, o que é que aconteceu? As pessoas com mais de 80 anos já passaram a estar incluídas, e parece-me que ainda bem, mas não eram inicialmente constantes da primeira fase, pelo menos nos termos em que é agora. Os profissionais de saúde, por exemplo, do setor privado, ou com contratos de prestação de serviço, de facto, apesar de serem profissionais de saúde e apesar de integrarem a primeira fase, é um grupo que ainda não está completo no processo de vacinação. Os estudantes que se encontram a trabalhar em hospitais, estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, que também não era suposto integrarem a fase de vacinação, foi-nos dito pelo Sr. Vice-Almirante que sim, e ainda bem, passariam a integrar a primeira fase de vacinação. Os titulares de cargos públicos também não integravam a primeira fase e, entretanto, passaram a integrar, pelo menos parcialmente, a primeira fase de vacinação. Isto daquilo que nós já conhecemos. Entretanto, depois, a Sra. Ministra, ainda há pouco tempo, também disse que, afinal, professores e não docentes também eram prioritários para a vacinação e são grupos muito alargados. Estamos aqui a falar de um conjunto muito significativo de pessoas. Mas podemos falar de outros, não é? Por exemplo, os utentes dos centros de dia e os profissionais dos centros de dia também entendem, com alguma legitimidade face a estes alargamentos, que também, para se poder abrir essas infraestruturas e nas faixas etárias das quais se ocupam, então também seria um grupo prioritário. Da mesma maneira, os cuidadores informais, que são uma extensão dos cuidados, uma extensão, para não dizer às vezes a primeira resposta, de cuidados continuados integrados e que também são um grupo muito significativo, também dizem que pelo menos os primeiros da segunda fase de vacinação, porque se eles falharem, as pessoas a seu cargo também não terão outra solução. Portanto, a minha questão é, ou o critério é científico, e eu gostava que aqui nos explicassem qual é o critério científico que preside a estas alterações que entretanto têm ocorrido, para nós podermos ter aqui um consenso, ou o critério deixou de ser científico, alguns no caminho, passou a ser também muito legitimamente um critério político, mas então mais vale assumir que é um critério político e então temos uma conversa um bocadinho diferente. Pronto, e para mim este é o ponto central da discussão ao dia de hoje sobre, afinal, quais é que são os grupos prioritários. E, portanto, a minha pergunta resume-se a isto, não é? Eu vejo muitos grupos com muita legitimidade para argumentarem que têm precedência, vejo que isso vai criar, que era expectável, vai criar todo o tipo de injustiças relativas. Se deixarmos de ter um critério científico, como é que as vamos gerir? Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente aos critérios que estão na base da definição dos grupos prioritários, há um critério adicional que dissemos na nossa intervenção inicial, ainda antes das questões, que é a preservação e a minimização do impacto da pandemia no sistema de saúde e também na sociedade em geral. E nessa perspectiva, uma campanha de vacinação tem também este pilar e este objetivo de saúde pública de preservar serviços essenciais. Nessa ótica, para além da priorização daqueles que estão mais expostos ao risco e que estão envolvidos no cuidar e no tratar
das pessoas mais vulneráveis, existem grupos adicionais que podem ser considerados para a vacinação, desde altos cargos e titulares de órgãos de soberania até forças de segurança, militares e também outros profissionais que desempenham funções críticas que são necessárias para a preservação da sociedade. E, portanto, há de facto, como tínhamos referido, um pilar e objetivo de saúde pública de minimizar o impacto da pandemia Covid-19 no sistema de saúde, preservar a sociedade, e isto leva-nos a que se faça uma prioridade, como acabo de dizer, para os profissionais de saúde, que todos certamente compreenderão, e depois para serviços críticos, também eles definidos em função da evolução da situação epidemiológica, que é dinâmica e que também carece de adaptação do plano. Relativamente aos pareceres da Comissão Técnica de Vacinação, tanto quanto é do nosso conhecimento, eles serão disponibilizados conforme solicitado por esta Comissão. Ainda relativamente ao plano de vacinação contra a Covid-19 e a necessidade de uma atualização, aquilo que ouvimos nas declarações públicas do coordenador da Task Force é que há um momento, que é o momento atual, para a atualização deste plano, e por isso a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 dará todo o seu apoio científico, se for assim entendido, que é o momento de atualizar, tendendo a que houve já várias alterações que foram feitas. O mesmo se aplica, naturalmente, à questão das escolas e de outros grupos profissionais. A Comissão Técnica de Vacinação tem nas suas missões e funções dar pareceres técnicos sobre aquilo que nos seja solicitado. E por isso, no momento em que está a ser discutido, como ouvimos em declarações públicas, uma atualização ao plano, nós estaremos disponíveis para analisar tecnicamente com base naquilo que são os princípios que aqui já definimos. Vacinas disponíveis, risco de internamento e de mortalidade e minimização do impacto da Covid-19 nas populações mais vulneráveis, na sociedade, e a sua também preservação, tendo a que hoje também a situação epidemiológica não é aquela que existia em novembro, quando o plano foi pensado, aquela que mostrou ser mais gravosa em janeiro e que motivou também a revisão pelo risco de incidência que se estava a assistir em pessoas com mais de 80 anos, permitindo antecipar estas faixas etárias, independentemente das comorbilidades que estavam previstas logo no início da fase 2, para uma fase mais precoce. Finalmente, relativamente à possibilidade de administrar apenas uma dose de vacinas contra a Covid-19 em pessoas com Covid-19 por infecção natural, esta tem sido uma área de intensa discussão científica, não é ainda consensual. Alguns países, como por exemplo a França, adotaram esta recomendação. Faz sentido do ponto de vista imunológico, e a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 está a analisar esta possibilidade também numa ótica de dar o maior benefício possível a todas as pessoas. Muito obrigado.